E aí a minha resposta final é estudar muito e não ter vida. Como líder de tecnologia se prepara para essa era da inteligência artificial e coisas que você tem que ter capacidade. Concordo, IA é legal. Mas, tipo, dessas coisas que tu me falou, quanto disso tá em prol de IA? Quanto tempo isso tá em prol de? Um monte de receita aqui. O importante é ser bom nas coisas, né, cara? Bom porque é prazeroso. Ah, Porque a gente curte. Isso aí, sim. E é por isso que dá bastante segurança de poder pensar e inclusive criticar a maneira como a galera tá resolvendo. Sim. Bora para mais um Tech Solvers Podcast, mais uma edição de Papo Cabeça. Agora filosofando sobre assuntos de tecnologia. Hoje o Matheus vai ser sabatinado e eu vou fazer perguntas pro cara que lidera a nave. E aí você tá aqui no papel de CEO. E eu tenho acho perguntas. muito engraçado isso. Eu tenho perguntas que se transportam para o seguinte contexto. Assim. Bora. Quais são os desafios, quais são as perguntas que um líder de tecnologia tem que estar pronto para responder nessa era, nesse novo contexto de construção das coisas com inteligência artificial? Assim, como um líder de tecnologia se prepara para essa era da inteligência artificial e coisas que você tem que ter capacidade de entender ou responder? Tá? Mais ou menos por aí que a gente vai falar. Cara, a primeira pergunta é bem leve, bem tranquila, assim. Como você se prepara, Tá. como você como líder, se prepara para liderar uma empresa de tecnologia com tantas mudanças tão rápido e, em especial, com as mudanças que estão sendo geradas pela inteligência artificial? Pô, que pergunta do ano, né? Tranquila, facinho. Não, mas eu quero a tua perspectiva não, individual. a minha perspectiva Não individual, precisa dar framework, que resposta, nem talvez nada. seja um pouco desequilibrada para uma vida saudável. Eu tô tentando. Ótimo jeito de começar isso. Eu tô tentando. Não existe, não tem a menor possibilidade de se manter atualizado com tudo que tá saindo de IA. Então, a minha resposta já começa por não é por aí, na minha visão. O ponto é tu compreender muito bem o teu contexto, o nosso contexto, uma empresa de consultoria de tecnologia que ajuda outras empresas a atingir os objetivos através de tech. A gente soluciona problemas, vai lá, e os meus problemas geralmente estão na mão do CTO, então eu preciso muito, o que eu estou estudando é como ser um bom CTO em 2026, porque aí a partir disso eu consigo entender o que o meu ICP tem de dificuldade e eu estudo para resolver isso. Essa é a minha vida desde sempre. Aí, como que eu tô me dividindo? Tipo, cara, quais são os fundamentos que eu deveria me preocupar? Essa é sempre, no nosso episódio sobre como ser um nerd, eu falo bastante Sobre disso, isso. mas, tipo, cara, quais são os fundamentos mesmo? Assim, eu comecei a reler lá, tipo, programador pragmático, Refactor do Martin Fowler, tipo, tentar entender de novo, assim, cara, muita gente já estudou muita coisa, existe fundamento, e aí tudo isso para chegar na IA. Qual é o impacto da IA nesses fundamentos, tá ligado? O que muda realmente, ou porque o pessoal fala muito que o mundo agora é outro mundo, mas tipo, cara, não existe um mundo ali ainda, né? Tipo, tem as coisas, tipo, qual é o impacto, tipo, em que ponto gera eficiência, em que ponto realmente transforma? Tipo, produzir código, transformou. Tipo, não, eu consigo entender que não é igual mais. Tipo, ninguém vai vai criar um arquivo em branco e começar a escrever o código naquele arquivo, tá ligado? Então, isso é transformacional. Tem outras coisas que tipo, gera eficiência. Tem outras coisas que talvez não faça sentido eu usar. O que eu tô mais preocupado em entender, assim, a partir dessa pergunta é o que é quais são os fundamentos e como que eu garanto que eu entendo o impacto da IA nesses fundamentos do meu contexto. Eu falei muito da posição mais de tecnologia mesmo, mas também tem uma preocupação como empresa de serviço mesmo, tipo, como eu entrego melhor serviço, que aí não tem muito a ver com tecnologia ou não, mas isso também faz parte dos meus estudos, e aí a minha resposta final é estudar muito e não ter vida. Não ter vida. Nada equilibrado, porque a velocidade das coisas é realmente muito rápida.
E acho que assumindo que não dá pra aprender tudo também. É, Em algum momento você vai isso ter é que difícil pra mim, tá? em algum momento Psicóloga você vai ter sofre. que ficar confortável com isso, né? Pode ser que não fique. Né? Sim. Não, Você, seu mas terapeuta. esse é o ponto realmente, tipo, como a pergunta é realmente como eu lido mal. Tipo, eu fico com a necessidade de saber todas as coisas A e de gente, estudar todas as coisas. Aí eu tô tentando tangibilizar nisso dos fundamentos, é recente, é assim. que a gente ainda tem um viés que a gente falou muito quando a gente fala sobre cultura nerd, de a gente escolher um assunto e a gente ficar estupidamente imerso nele Aham, por dias até estabelecer um nível de conhecimento acima da média. sim. É, de verdade, as coisas que a gente pega pra fazer, a gente faz bem e a gente só para quando a gente tá fazendo bem. E isso é terrível pra saúde individual, né? Mas enfim. Ah, também, né? Bom, o É bom, importante é ser bom nas coisas, né, é cara? bom porque é prazeroso, é Ah, bom porque tipo, a gente não curte sei se e sem sombra de dúvida, é divertido. A gente eu curte me o que a gente divirto, faz pra caralho. exatamente. Caralho. Não sei se é saudável. Essa Mas noite mesmo eu fui dormir 13h45 da manhã. é isso. A gente tava fazendo reunião, começando a reunião às 11 horas da É. noite, mas Ah, tudo isso certo. é foda. E assim, olhando para esse contexto, e agora talvez já trazendo um pouco mais abrangente, o que que no teu entendimento muda para uma liderança de tecnologia nesse momento em que a inteligência artificial deixa de ser um projetinho, a IA não é mais uma POC, Uhum. vamos subir um chatbot, já não é mais isso. A IA agora é entendida, por mais que ela não seja implementada ainda, mas ela passa a ser entendida como um requisito ou uma infraestrutura da tecnologia. É quase que dizer que você não fica discutindo se o cara vai usar ou não vai usar um servidor, né? Para Sim, hospedar alguma coisa, você precisa. Hoje, logo mais, talvez, a gente não fica discutindo se vai ter ou se não vai ter IA. sim, sim, sim. Quase intrínseco aos negócios. O que que muda para quem está liderando tecnologia, uma vez que IA passa a ser parte obrigatória do stack tecnológico? Cara, eu acho que muda. O principal impacto é como medir, como avaliar a entrega do time, assim, tipo, como liderar o time, como guiar esse time. Porque antes, tipo, o trabalho das lideranças de tech tá extremamente sobrecarregado, porque antes se ganhava tempo na demora de produzir cada coisa que o time priorizou. Acho que isso se fala pouco, assim, de tipo, antes tu priorizava uma sprint e essa sprint ia durar 2 semanas. Então o cara ganhava 2 semanas para precisar, tipo, eu tô explicando de um jeito mais simples, né? Sim, Mas para precisar validar essas entregas lá no final das 2 semanas. E aí ele tinha tempo para fazer coisas de, cara, aumentar a qualidade técnica de alguma coisa, tipo, o tech lead, a liderança de tech, o CTO, seja o que for, ele estava sempre ganhando um tempo para fazer coisas que não era sobre a entrega ali da sprint. Hoje, no primeiro dia da sprint, o dev já terminou a spec, que tem que ser validada, depois ele vai fazer o plan, pensando em SD dele, tipo, depois ele já vai entregar um planejamento e em 2 horas ele terminou e já abriu um PR. Aí, tipo, o cara recebia um PR por dia, agora ele recebe 10. sim. Tipo, como liderança, tipo, se tu for uma liderança técnica mais próxima. E se tu for tipo, um nível head diretor, tu também vai receber muito mais entrega para validar e tu tá longe do código e tu tem que validar essa entrega e aí tu vai querer lançar mais coisas na produção e vai dar mais problema. Então, tipo, essa celeridade que teve na camada de produção. Eu tô inferindo que o cara tem um bom setup de IA, né? Sim. Mas depois eu chego nisso. Essa celeridade, tu te gera problema e aí vai te demandar ser um gestor melhor, o que é o principal desafio de toda a cadeira de CTO. Tu ser gestor realmente da entrega desses times, que não tem muito a ver com tech, é realmente tu ser um bom gestor. Então, para mim, a maior demanda e a maior preocupação da liderança de tecnologia nesse momento é se desenvolver como um bom gestor e compreender a camada estratégica, tática e operacional da sua área de tech, assim. E isso que eu tenho pensado mais, assim, de tipo, eu já era muito viciado em esteira de desenvolvimento e isso tem sido mais ainda de tipo, cara, como organizar isso, como medir isso, como, tipo, garantir que a gente tá entregando a coisa certa, tá ligado? Sim. E isso pra mim é a maior preocupação, assim. Bom, acho que você trouxe um ângulo interessante, assim, garantir que eu estou entregando a coisa certa.
porque eventualmente a capacidade de, de produção de código aparentemente aumentou, né? Mas isso não significa valor, mais código não é igual a Sim. geração de valor. Aí, cara, eu queria chamar a atenção para um dado interessante, assim, a gente já trouxe em outros episódios exemplos de relatórios. Eu lembro de um muito icônico, aquele relatório do MIT que fala que só 5% das companhias estão realmente percebendo valor a partir do uso de IA. E aí, mais recentemente, eu achei algumas coisas interessantes do Gartner, e aí especificamente para uso de agentes, né? Aí o agente, eu quero dizer que é uma inteligência artificial com capacidade de execução de alguma tarefa. Sim. O agente é quem está substituindo o funcionário júnior, tá realmente, tem gente que está virando gestor de agente, todo esse papo aí. Já tem reportes, o reporte do Gartner traz que hoje, né, estamos em 2026, mais de 75% das companhias está testando agentes de IA em algum fluxo de trabalho, tentando substituir alguma coisa. Mas os mesmos relatórios apontam que só 15%, eu não estou nem dizendo que colhe valor do agente, 15% consegue subir o agente em produção e dar liberdade de execução para o agente. Por que você acha que todos os relatórios que a gente tem de adoção hoje apontam para gaps tão drásticos assim? Todo mundo está usando, mas ao mesmo tempo ninguém está usando. Ninguém está conseguindo fazer coisas produtivas. E aí eu estou falando das top corporações. Esse relatório não foi executado com o seu Zé da padaria da esquina. Assim, a gente está falando de empresas Fortune 500, são as empresas listadas na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira, são as maiores corporações do mundo. Porque mesmo esses caras ainda estão esbarrando em capacidade de realmente lançar iniciativas que realmente gerem valor. O que você já tem observado dos nossos Uhum. clientes? Assim, onde que a galera quebra ou erra mais comumente? É que, tipo, o termo IA é usado de uma maneira leviana em vários momentos, né? De tipo, cara, porque, tipo, o que a gente vê dá pra separar. Isso que a gente falou até agora de uma liderança de tech usando no seu time de devs, é uma coisa completamente diferente de Sim. tu construir um agente que automatiza parte do teu trabalho na empresa, né? Tipo, e aí hoje esses relatórios eles falam muito, não falam muito do dev, né? Eles estão falando mais nesse aspecto de tipo IA substituindo pessoas, IA melhorando a minha eficiência. E aí nesse contexto pensando em grandes corpos, eu acho que, pelo que eu tô conversando com os clientes, é muito sobre, cara, não dá tempo. O tempo que tem coisa boa, assim, de IA mesmo, que vem, tipo, do ano passado pra cá, assim, que realmente deu um grande pulo de qualidade, ninguém implementa algo novo em Corp em menos de 6 meses, 12 meses. Sabe? Aí alguém vai dizer, não, mas aqui implementamos. Cara, deve ter sido um projeto num contexto pequeno, em algo interno, sei lá, tipo, Sim. não é assim que, tipo, não é tão rápido porque, e não é porque tá, eu não acho nem que é errado, é porque, tipo, são empresas com estruturas muito grandes, que tudo que mexer tem um impacto grande, que tudo precisa ser muito bem feito, e essa não é a realidade de simplesmente criar um agente e colocar ele para funcionar, porque, primeiramente, tipo, boa parte dessas automações que a galera tá tentando jogar para a gente já existia como uma automação normal, tipo, dá para automatizar coisas sem LLM. Que IA virou LLM também, né? Tem mais isso. Sim. Mas, e tipo, LLM pensando em agente, tipo, essa coisa agêntica, né? Que é um outro termo. Sim. Não existe guarda-rail suficiente para aquilo ficar nunca alucinar, como o pessoal adora se preocupar com a alucinação também, mas tipo de, cara, sempre acertar, fazer o bagulho muito perfeito, tipo, quanto mais tu ficar tentando travar esse agente, mais ele vai virar simplesmente uma URA. E então, tipo, tem várias coisas que impactam pra mim disso ir pra produção e realmente gerar valor, tá ligado? Porque Sim. a gente nem sabe como que é o impacto, tipo, de jornadas mesmo. Tem muita gente que fala que usa como SDR, o meu agente SDR.
Tá, mas tipo, ninguém responde esse agente, tá ligado? Aí fica lá enchendo de mensagem no LinkedIn. Aí um cara fala que gerou, tipo, algum resultado. Todo mundo reclama quando fala com o agente do teu banco. Aí tenta. Eu já vou direto, atendente, atendente, atendente. Tipo, cara, tipo, tem tanta coisa que ainda precisa evoluir, tá ligado? Tipo, e acho que dentro o pessoal acaba olhando, tipo, o que sai de notícia geralmente é isso, de tipo, Sim. um agente que automatizou e agora é o vendedor, um agente que automatizou e agora é o RH, sei lá. E quando tem muito problema, que é um problema simplesmente de pessoas, mas de gerar eficiência, assim, que poderia, pô, fazer relatório. Cara, não tem sentido tu fazer um relatório na mão hoje em dia. Se tu exporta dados de um lugar e coloca, tipo, simplesmente num PPT, Sim. organizado num padrão que o board espera ver. Tipo, mas isso não é um agente, tá ligado? Isso é cara, Uma uma skill ferramenta. Uma de ferramenta. IA, tá ligado? É. Que aí o pessoal tenta construir uma aplicação, um super agente que gera relatórios, sendo que tu podia só pegar o cara que já faz o relatório e ele, ao invés de fazer o relatório em Jogar um 48 CSVzinho. horas, ele vai fazer em 2. Sim. Eu acho que essa perspectiva deve ter gente fazendo assim, porque não é só Sim. eu que penso assim, né? Pelo amor de Deus. Tipo, Mas tem a questão de narrativa, tem uma guerra de narrativa muito forte, assim, falar que você tá usando a gente e falar que você tá usando IA, às vezes é mais importante do que usar. aí é onde eu ia chegar. Tipo, eu acho que muito, tem muita gente aí, tanto de corp quanto de startup, que está com uma necessidade muito grande de contar que está fazendo coisas muito legais com IA. Sim. E aí ele pode fazer, dar o primeiro passo, é fácil. Mas, tipo, aí é onde provavelmente a pesquisa refuta todo mundo que tá dizendo que tá fazendo realmente, porque Sim. ela vai lá e olha, tá, beleza, tá fazendo, mas tá em prod. Tem Porque razão. a gente já teve contato com empresas, clientes e amigos que, tipo, ficam falando de IA, aí tu para e pergunta, tá, show, concordo, IA é legal. Mas, tipo, dessas coisas que tu me falou, quanto disso tá em prod? E há quanto tempo isso tá em prod? Quanto de receita que gerou? Aí o cara fala, não, não, tamo testando aí. Só que Zero. ele fala como se fosse a realidade já, tá ligado? Ele passou a usar a narrativa da IA como a principal dele, é como ele descreve o negócio dele, descreve o negócio dele como AI native, não sei o Sim, quê. É, só que na prática não tem um real sendo gerado numa esteira que realmente tenha inteligência artificial. sim, Isso acaba sendo muito, muito comum. É, cara, e assim, acho que para encaminhar para o final do nosso episódio aqui, tem uma pergunta que eu queria te fazer que é muito contextual para nossa realidade de empresa de sim. serviço. Começa na perspectiva corporativa dos nossos clientes, mas acho que se desdobra muito para a gente. Uma outra informação que eu achei super interessante pesquisando esses dias é que em pesquisas feitas com CIOs e CTOs, um dos principais tópicos que já está aparecendo na lista de preocupações para o ano de 2026 e para os anos seguintes é que já tem hoje quase 25% dos CIOs reportando que a preocupação deles é se tornar o bombeiro da inteligência artificial. Que boa parte da dedicação, do esforço, da energia, do orçamento dele vai ter que ser gasto nos próximos anos para resolver problemas das áreas de negócio que não foram gerados por iniciativas que nasceram na TI. Eu tô te perguntando isso porque a gente já teve contato com isso. Sim. Mas onde que você acha que a gente vai parar? Ou qual a tua perspectiva sobre essa tendência, assim? De quem é essa... Algumas perguntas-chave aqui, né? De quem é essa responsabilidade agora que mais coisas mais coisas vão nascer fora da tecnologia? E conscientes de que quando precisa imprimir velocidade, a gente sabe que é isso que acontece. A primeira coisa que todo mundo quer abrir mão é de teste, guardrail e qualidade. Inclusive, até muito por isso, muita coisa não sobe para produção, porque Uhum. dá ruim antes da hora. Sim. Mas o que vai acontecer com a responsabilização? Como é que muda o papel do CIO e como é que a gente se encaixa nessa equação? Assim? Como é que você acha que isso vai afetar empresas de serviço, eventuais parceiros dessas empresas onde o CIO está desesperado porque o budget, o tempo, todo o esforço dele está sendo derivado a resolver problemas que foram causados ali nas respectivas áreas de negócio? Cara, tipo,
largar uma licença de Cloud Code na mão de 100% das pessoas da empresa, porque agora todo mundo tem capacidade de desenvolver software, é algo que tem guru falando, né? Tipo, que todas as pessoas na minha empresa deveriam estar Sim. construindo soluções. É um pensamento que talvez seja do pensamento do futuro, assim, de tipo, cara, sei lá, tipo, de repente todo mundo vai ter a capacidade de construir solução para sua área. Mas ele, com que a gente conhece, tipo, cara, por que precisa tanta solução, tá ligado? Tipo, agora o cara usar o que a gente falou, usou o Cloud Code para gerar um report. Ah, legal, tá ligado? Ele tá melhorando a eficiência dele. Mas Sim. construir coisas, tipo, como algumas pessoas sugerem, é um pouco do exemplo que tu trouxe, é mais desafiador e aí sim a tech vai virar um bombeiro, porque se tech tiver que validar tudo o que as pessoas estão produzindo para poder subir para produção, aí vai virar uma empresa de auditoria dentro da tua empresa. Perfeitamente. Só que ao mesmo tempo, tipo, se tu for pensar por governança que a gente tem hoje, tipo, cara, o coordenador de RH não pode contratar um software por ele mesmo e usar, tá ligado? Mesmo que Sim. seja de graça, ele não pode começar a usar. Sim. Porque tem que entender se é seguro, se não é, se está dentro do compliance da empresa. E aí a mesma coisa é ele construir soluções aleatórias que ele vai subir no Supabase. E que vai ficar exposto, tá ligado? Então, tipo, eu na minha visão, eu acho que não deveria ser permitido, tipo, porque não faz. Cara, quem é que precisa de tanto software, tá ligado? Tipo, não. E olha que a gente desenvolve software, não tem nem toda solução, nem todo problema que acontece dentro da tua empresa precisa ser solucionado com software. Muita coisa dá para solucionar só com o processo ou com a pessoa usando alguma ferramenta, não tem problema. E outra só parando de fazer mesmo. Ou não fazendo essa É. coisa, tá ligado? Tem mais esse ponto. Mas eu acho que é, e qual é o impacto na gente? Quem tá usando mal, seja bem-vindo, vai ser um bom cliente aqui na nave, porque a gente vai conseguir resolver o problema para ti. Mas, tipo, no geral, assim, o que a gente quer mais ajudar e que eu, como eu falei no inicial, o que eu mais tenho estudado é, tipo, saber responder mesmo, de, Sim. tipo, cara, pô, como que se monta uma boa governança disso? Como que eu estabeleço padrões de, tipo, pô, beleza, talvez faça sentido eu não pagar essa solução de RH aqui, que é muito cara dessa Big Corp, dessa Sim. Big Tech que contrata, e vou, cara, na real só preciso dessa feature aqui de análise de desempenho, vamos fazer um Sim. sistema interno. Só que como a gente vai dar manutenção nisso? Quem que vai pautar isso? Tipo, saber responder isso ninguém sabe. Tipo, não Sim. existe um. Porque, cara, o negócio é novo. Tipo, Sim. não tem volume suficiente de cases para dizer que já existe uma resposta assim. Definitivo. Mas, no geral, quanto mais software produzido, mais problema para tu lidar. Sim. Então eu diria que tenta produzir o menos de software possível, tá ligado? Ah, perfeito. E esse é o tipo de coisa que eu sei que a gente não precisa combinar e nem ter falado antes sobre, porque a gente tem conclusões muito parecidas. Porque sendo uma empresa de tecnologia, sendo uma empresa que produz software, a gente advoga que software não é a resposta para todas as perguntas. A gente sabe que nos primeiros eventos em que as pessoas são cobradas por velocidade, entregar rápido e tudo mais, qualidade é a primeira coisa que elas têm a jogar pela janela. E acho que a tua reflexão é super rica em dizer que, cara, se historicamente a gente, para softwares que eram bem desenvolvidos, que tinha uma empresa por trás, isso, aquilo, a gente era criterioso no que a gente colocava para dentro de casa, por que que agora que a gente tem mais gente com menos conhecimento produzindo, que eventualmente pode implicar numa redução de qualidade e tudo mais, e mais risco, por que que agora a gente vai abrir mão desses níveis de controle, né? Então, sim, tem uma pergunta não respondida aí que se a gente segue na linha que a gente vai, cara, não vai ter espaço para TI fazer o próprio trabalho, né? Porque o volume de coisa vai ser tão absurdo, tão astronômico que as áreas de TI eventualmente vão se tornar estritamente áreas de governança de TI, porque o trabalho é simplesmente orquestrar Uhum. e talvez a gente precise de melhores respostas para essas perguntas, né? E que talvez essas respostas ainda não foram dadas. Acho que super alinhado com o teu ponto de vista aqui e a gente segue atento, se preparando da melhor maneira, porque a gente bebe dessa fonte. Acho que essa é Sim. uma coisa muito fundamentalmente forte da maneira como a gente pensa. A gente faz pra gente até antes de oferecer para os nossos clientes, então é por isso que dá bastante segurança de poder pensar e inclusive criticar a maneira como a galera tá resolvendo. Sim. É sobre isso.
Muito bom. Então, esse foi mais um Papo Cabeça no Tech Solvers Podcast. É isso, eu gostei dessa inversão. Eu achei legal, pô. Eu sabatear gosto de também. cagar uma regra também, Pois às é, vezes. pois é. Mas, então, não deixe de... Não deixe de deixar o teu like. deixe Eu de deixar. tenho que aprender a ser youtuber, assim, né? Mas Entendi. não... Deixa teu like, te inscreve no... Tem que falar do Cara, sininho? de você ter parado de fazer a coisa em múltiplos idiomas, eu já fiquei bem mais feliz. Inscreva-se. Tá? Mas a gente volta aí no próximo episódio. Valeu.